Então, eu não ia falar nada sobre esse negócio do julgamento da Dilma, né? Eu até tenho me pronunciado pouco desde o início desse processo de impeachment, mas eu acho que cabe um comentário. Tem muita gente falando e opinando sobre o golpe, sobre realmente ela tem que sair, tchau querida, essas expressões todas que eu tenho visto, principalmente nas redes sociais, né? E, sinceramente, são 2h20 da manhã, e eu tomei um pouco de cuidado de ler um pouco melhor o que aconteceu no dia de hoje. Eu já tinha lido o processo de impeachment, né, tanto a acusação quanto os desdobramentos que tiveram no Senado, na Câmara e no Senado, né? E realmente, assim, é muito difícil opinar. Basicamente porque tem questões constitucionais ao redor da lei de responsabilidade fiscal e dos fatos que aconteceram, que é bem difícil de julgar, né? Tem a questão do mérito, tem a questão quase que da semântica entre a pedalada fiscal, né? Pegar dinheiro emprestado dos bancos públicos e atrasar o pagamento para poder fechar a conta ali do orçamento, né? Mascarar um pouco o resultado primário dentro lá das contas públicas, da contabilidade pública, e a parte do contingenciamento, né? Então, é quase que semântica, a contabilidade fica no segundo plano, mas basicamente foi isso, inclusive, que a Dilma tentou colocar nas respostas que ela fez hoje. Sinceramente, o meu desagrado às coisas que eu li, às coisas que eu vi aqui, tem a ver com as perguntas bizarramente horrorosas que foram feitas pelos senadores. Nenhuma delas foi direcionada praticamente a tentar esclarecer alguma coisa nova dentro desse processo, né? Um processo que já se estende há bastante tempo. Acho que todo mundo já deveria ter algum conhecimento sobre esse processo, pelo menos aqueles que estão lá, os senadores que estão lá e vão votar o futuro da presidente no exercício da função dela. Eu não sou eleitor da Dilma, nunca fui eleitor da Dilma. Acho o governo dela um desastre, primeiro e segundo mandato, mas também acho do Fernando Henrique II um desastre, também acho do Lula II um desastre. Então isso não tem nada a ver com o processo de impeachment dela. Então o que eu acho sobre a conduta deles enquanto governantes pouco importa, nessa minha opinião. Agora, eu acho interessante analisar três grandes coisas, assim, atuações das pessoas nesse processo. Então, assim, dos senadores, lamentável, exceto um ou outro que até tem a minha simpatia, como o Cristóvão Buarque, por exemplo, que é um cara que eu gosto bastante, está sendo bastante consciente na forma como ele tem levado esse processo. Acho até que sacrificando um pouco o capital político que ele tem, mas todos os demais não contribuíram absolutamente nada para esclarecer as coisas, né? Me surpreendeu positivamente o Lewandowski. É um cara que eu não tenho condições de julgar a competência técnica dele, porque entendo muito pouco de juridiquês, né? Mas tem conduzido super bem a sessão, pelo que eu pude perceber. A Dilma me pareceu muito melhor preparada do que todos os outros discursos e todas as outras aparições públicas que ela fez ao longo desse período de vida pública, mesmo enquanto ministra no governo Lula, desculpa. E, assim, para os advogados de acusação, tenho o maior respeito pelo professor Miguel Reale, assim, conheço um pouquinho melhor ele do que a Janaína. Agora a Janaína é uma piada, né? Puta, acho que ela realmente exagerou, passou do ponto. Inclusive a pergunta dela não teve nada a ver com o mérito da questão, sendo que ela é uma das criadoras da acusação e desse processo de impeachment. E, putz, eu queria fazer um pedido aos meus amigos das redes sociais que tentassem fazer comentários baseado no conhecimento que têm, né?
ou que busquem mais conhecimento e mais profundidade do que simplesmente repetir que o que está acontecendo é um golpe, ou que... e aí, de certo ponto, a minha compreensão de golpe é um pouco diferente do que está rolando. Acho que o processo de impeachment foi realmente bastante prejudicado por agentes políticos que estão no meio da política pela escolha das pessoas que os elegeram, né? Acho que foi prejudicado sim pelo Cunha, acho que foi prejudicado sim pelo Renan Calheiros, acho que foi prejudicado sim pelo Michel Temer, pelo Lula, que está fora do cenário político, mas é um político que precisamos respeitar, né? Como político, né? E realmente foi bastante prejudicado, o que dá essa conotação de que é um processo mais político do que administrativo. Gente, nós estamos falando de impeachment, né? Impeachment é um processo político por si só, apesar do mérito ser administrativo, né? Eu acho que esse a questão que fica realmente mais complicada de julgar. Então, eu acho que eu gostaria de pedir para os meus amigos para que tenham um pouco mais de veracidade nas suas falas, simplesmente não repitam palavras de ordem ou expressões que vocês veem que são mais simpáticas ou menos simpáticas, porque aqueles que conhecem vocês talvez saibam que vocês não entendem nada do que vocês estão dizendo, e realmente é bastante difícil de entender, e aqueles que não conhecem vocês não estão nem aí para aquilo que vocês acham sobre isso. Então, boa sorte para nós, porque ela sendo impeachmentada ou ela ficando na votação que provavelmente deve acontecer amanhã ou na quarta-feira, né? A gente ainda vai ter muito o que trabalhar. Então, isso é só mais um processo. Que pena que está sendo assim. Poderia ter sido muito melhor se ela tivesse cumprido melhor o papel dela como presidente, né? Não desse margem para essa coisa da responsabilidade fiscal versus a pedalada versus o contingenciamento, que é uma coisa bem complicada de julgar agora, né? E também, caso assuma o Michel Temer ou quem quer que venha assumir, a gente ainda tem muito para trabalhar. É uma pena que a gente esteja vivendo esse momento político no Brasil. Eu acho que ninguém ganha com isso, sinceramente. Então, eu quero os comentários de todos os meus amigos, porque eu prezo bastante por esse diálogo, mas peço por favor que vocês analisem melhor e se aprofundem melhor no mérito do que está acontecendo, ao invés de se pegar ao processo ser político, portanto é golpe, ela tem que sair porque a gestão é ruim e o país parou. Não é isso que está sendo julgado lá. A gente precisa ser um pouquinho mais pragmático e entender que esse processo é um processo administrativo e tem uma acusação sendo feita sobre o crime de responsabilidade fiscal. Beleza? Caso contrário, queridos, ó, foda-se.